Então, pessoal, o que seria um sistema dentro da visão sistêmica, tá bom? Em primeiro lugar, a gente pode pensar num sistema fora do nosso corpo humano quando a gente pensa num computador, por exemplo, né? Num computador a gente tem o hardware, que seria a parte física do computador, e o software, que seria a parte dos programas, né? A gente também pode dizer que no hardware, num computador clássico, por exemplo, um computador de mesa, a gente tem ali a CPU, a gente tem o mouse, a gente tem a tela, a gente tem o teclado, e todas essas partes juntas, elas vão formar um todo, e esse todo ele é maior do que a soma das partes, né? Se eu pegar 10 teclados, eu não vou ter uma função tão eficiente quanto se eu juntar esse teclado junto com as outras partes do computador e assim formar o computador para que ele funcione de uma maneira eficaz. Ou seja, num sistema, cada uma das suas partes cumpre uma função e ao a gente ter a reunião dessas funções em conjunto, a gente vai ter um todo maior do que a soma dessas partes, gerando assim um efeito significativo. Do mesmo jeito, a gente pode levar aí essa ideia de sistema para o nosso organismo, por exemplo, né? Quando a gente tem o nosso sistema nervoso, a gente tem o cérebro, a gente tem a nossa medula espinhal, a gente tem os nervos, a gente tem os neurônios, e tudo isso junto vai gerar uma gama muito complexa de informações, vai gerar um funcionamento que vai muito além do que se a gente pegar só o nosso cérebro em si ou só um neurônio em si, né? E aí a ideia é que a inter-relação, o funcionamento interligado de todas as partes de um sistema vai fazer com que a gente tenha um todo maior, mais complexo, com uma série de funções a mais gerada pela soma de todas essas partes, tá bom? Do mesmo jeito, o que é que acontece? Quando a gente tem uma população de zebras, por exemplo, né? Se a gente pega uma população de zebras, cada uma delas juntas, elas vão funcionar como se fosse um todo, como se fosse um organismo interligado. E existem aprendizados que são feitos a nível de indivíduo, mas existem aprendizados que são feitos a nível de coletividade também, né? Existem pesquisas nesse sentido que vão mostrar, por exemplo, a história dos macacos, né? Talvez você já tenha escutado falar, que é o seguinte, né? Foi feita uma pesquisa de populações de macacos em ilhas ali que eram vizinhas, e numa dessas ilhas caiu ou foi jogada uma batata, ou caiu uma fruta, foi alguma coisa nesse sentido. Caiu uma fruta, por exemplo, e os macacos comiam essa fruta misturada com areia, mas teve um momento que uma dessas frutas caiu e foi rolando para próximo da água, e a água lavou essa fruta, e aquele macaquinho que presenciou aquilo começou a lavar aquela fruta, porque descobriu que dessa forma comeria a fruta sem a questão da areia, por exemplo, né? De repente, todos os outros animais dessa ilha também começaram a fazer esse processo de lavar a fruta, mas o que é interessante é que os outros animais, as outras populações das outras ilhas, mesmo sem ter um contato direto com os animais dessa ilha, também começaram esse processo de lavar as frutas para poder consumir sem necessariamente ter esse acesso direto a essa informação, né? Então a teoria que foi criada para isso foi a ideia de campo, como se existisse um campo de informações que ligasse todos esses animais dessa espécie, ainda que eles estivessem fisicamente separados. Então, quando um grupo significativo dessa espécie recebeu esse aprendizado, né, de lavar essa fruta, por exemplo, essa informação foi passando a nível de campo para todos esses outros animais dessas outras ilhas. Vale lembrar que isso é uma teoria, isso é uma hipótese, tá bom? No fundo, a gente não consegue entender como é que fenômenos desse sentido de verdade acontecem. A gente tem teorias, a gente não pode dizer o que é a verdade absoluta, né? Mas essa é uma visão aí para a ideia de campo que a gente trabalha com as constelações familiares, tá bom? Então, na constelação familiar, o que é que acontece, né? Em primeiro lugar, deixa eu trazer uma informação antiga da ideia de terapia familiar. Isso já acontecia antes da constelação familiar, né? Muitas vezes numa terapia familiar levavam-se pessoas, por exemplo, era levado para a terapia familiar um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, um sobrinho, e todas essas pessoas eram colocadas para se expressar, para falar dos seus sentimentos, para falar das suas emoções, e elas agiam naquela dimensão ali de terapia de grupo exatamente como funcionavam no seu ambiente familiar, né? Mas começou a se perceber, por exemplo, às vezes um tio faltava e o terapeuta pegava uma pessoa de fora e colocava no lugar para representar aquele tio.
começou a se perceber que aquela pessoa começava a acessar informações, experiências, reações exatamente igual daquela pessoa que estava faltando, né? Ou de maneira muito semelhante, a depender aí da sensibilidade de cada um, né? Então começou a se perceber a partir daí que não era necessário numa terapia familiar que todas as pessoas estivessem presentes. Se algumas delas faltassem, eram colocados representantes. Esses representantes também acessavam, aproveitando aí já uma leitura da constelação familiar, também acessavam esse campo de informações e atuavam igual aquelas pessoas que não estavam ali para representar, né? E com esse desenvolvimento e com o desenvolvimento da constelação familiar, o que é que a gente tem? A gente usa praticamente apenas representantes. Esses representantes, eles podem saber o que estão representando e até mesmo não saber, né? A gente tem a diferenciação aí da constelação aberta e fechada. Constelação aberta, a pessoa sabe que está representando ali um pai, uma mãe ou um sintoma. Na constelação fechada, seria número 1, número 2, número 3, e a partir dessas inter-relações entre essas pessoas, com o crachazinho, com o número, a gente vai ter informações sobre aquele sistema, o que eu acho bem mais interessante, que mostra que essa interação acontece em níveis para além da nossa mente consciente, tá bom? E aí, através dessa interação entre essas várias partes, a gente tem níveis de informações mais profundos do que o que a gente teria, por exemplo, se a gente tivesse apenas a informação da história que aquele sujeito conta, da história que aquela pessoa conta, né? Então a constelação familiar é utilizada dessa forma para acessar níveis de conhecimento, níveis de informação e de sabedoria mais profundos. E como terapeuta e psicólogo, eu não posso deixar de falar que o interessante é que a pessoa tivesse o seu momento de constelação familiar, mas que ela também tivesse um processo de autoconhecimento, como uma terapia individual, onde ela pudesse processar e elaborar as informações do que é vivenciado nessa experiência de grupo, na sua experiência individual também, né? Eu vejo já acontecer de vários colegas psicólogos indicarem seus clientes e pacientes para que eles participem, conheçam e acessem essas informações nos grupos de constelação familiar e levem isso para suas terapias individuais, o que gera um grande aproveitamento. Por outro lado, a constelação em si, ela não vai ter um efeito de cura mágica, né? Tem gente que acha que basta você fazer uma constelação ou duas e tudo vai estar resolvido. A constelação, ela não resolve. Ela mostra possibilidades de solução, tá bom? Não é uma cura mágica, não é uma panaceia que serve para todas as coisas. Ela vai mostrar ali um símbolo, ela vai mostrar uma imagem, ela vai mostrar uma visão de como as coisas poderiam possivelmente se resolver, mas a ideia é que ao mostrar isso para a pessoa, isso vai gerar um efeito significativo de trabalhar traumas, bloqueios, conflitos, emoções internamente. Isso vai trazer um nível maior de saúde, cura, equilíbrio e de integração nessa totalidade, né, que a constelação representa, tá bom? Nosso vídeo já está ficando muito longo, eu vou dar uma parada por aqui, mas continuo nos próximos vídeos.